Bem-vindos ao Geomar Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais conceitos da geologia marinha e descobrir o que existe e quais processos ocorrem no fundo dos oceanos. A geologia marinha é o ramo das geociências dedicado ao estudo do fundo dos oceanos e das margens continentais. Ela procura compreender tanto a origem e a evolução dessas regiões quanto os processos geológicos que continuam atuando nelas atualmente. E por que estudar o fundo do mar? Porque ali encontramos registros importantes da evolução da Terra, recursos naturais, áreas de interesse para petróleo, gás e minerais, além de processos que podem representar riscos como terremotos, tsunamis, deslizamentos submarinos e erosão costeira. Para realizar esses estudos, utilizamos diferentes equipamentos oceanográficos. Essa imagem, por exemplo, mostra uma operação de coleta de dados no ambiente marinho. Quando começamos a mapear esse ambiente, percebemos que o fundo oceânico está longe de ser uma superfície plana. Aqui podemos observar de forma simplificada algumas das principais feições do relevo submarino. Partindo do continente, temos inicialmente a plataforma continental, que apresenta profundidades relativamente pequenas e declividade suave. Depois encontramos o talude continental, onde ocorre um aumento significativo da declividade e da profundidade. Na base do talude pode ocorrer a elevação continental, fazendo a transição para regiões oceânicas profundas. Temos ainda as planícies abissais, que são áreas extensas e relativamente planas. No domínio oceânico também encontramos as dorsais mesoceânicas, relacionadas à formação de nova crosta oceânica, e as fossas oceânicas, que podem atingir alguns dos maiores valores de profundidade do planeta. As margens continentais podem ser classificadas, de maneira geral, em passivas e ativas. Nas margens passivas não existe atualmente um limite convergente de placas junto à margem. São regiões caracterizadas, em geral, por subsidência e grande acumulação sedimentar. A margem continental brasileira é predominantemente uma margem passiva, sendo muito importante para os estudos sedimentares e para a exploração de petróleo e gás. Já as margens ativas estão associadas a limites de placas tectônicas. Em muitos casos ocorre subducção de uma placa oceânica, produzindo fossas, terremotos e atividade vulcânica. Então, a grande diferença é que a margem ativa está diretamente associada a um limite tectonicamente ativo, enquanto a margem passiva não. Essa diferença entre as margens está diretamente relacionada à tectônica de placas. A litosfera terrestre está dividida em placas tectônicas que se movimentam umas em relação às outras. Nos limites divergentes, as placas se afastam e ocorre formação de nova crosta oceânica, principalmente nas dorsais mesoceânicas. Nos limites convergentes, as placas se aproximam. Quando uma placa oceânica mergulha sob outra placa, temos o processo de subducção. E nos limites transformantes, ocorre movimento lateral entre as placas. Esses processos ajudam a explicar a distribuição dos terremotos, vulcões, dorsais e fossas oceânicas e são fundamentais para entendermos a evolução dos oceanos. Além dos processos tectônicos, outro componente fundamental do fundo marinho são os sedimentos. Os sedimentos encontrados no ambiente marinho podem ter diferentes origens. Parte deles vem do continente, através do intemperismo e da erosão das rochas, sendo posteriormente transportados para o oceano. Outros têm origem biológica, como fragmentos de conchas e organismos marinhos. Também existem sedimentos produzidos por precipitação química e materiais associados à atividade vulcânica. Quanto ao tamanho dos grãos, podemos classificá-los em argila, silt, areia e cascalho. Essa granulometria é muito importante porque ajuda a interpretar a energia do ambiente deposicional e os processos responsáveis pelo transporte e pela deposição desses materiais. Mas como esses sedimentos conseguem sair das regiões mais rasas e chegar às grandes profundidades? Esta figura ajuda a entender um dos principais mecanismos de transporte de sedimentos da margem continental para o oceano profundo. Os sedimentos podem sair da plataforma, atravessar o talude e ser canalizados por cânions submarinos. Um processo muito importante são as correntes de turbidez, que correspondem a fluxos carregados de sedimentos que descem à margem devido à gravidade. Quando esses fluxos chegam a regiões de menor declividade, perdem energia e começam a depositar o material, podendo formar grandes leques submarinos. Portanto, existe uma conexão sedimentar entre áreas costeiras e regiões oceânicas profundas. Dentro desse sistema, os cânions submarinos possuem um papel especialmente importante. Os cânions submarinos são grandes vales incisos na margem continental. Em alguns aspectos, eles lembram os cânions existentes nos continentes,
mas estão localizados no ambiente submarino. Essas feições podem cortar a plataforma e principalmente o talude continental, funcionando como importantes corredores para a transferência de sedimentos das regiões rasas para águas profundas. Além do transporte sedimentar, os cânions também podem estar associados a processos erosivos, correntes de turbidez e movimentos de massa. Na imagem conseguimos perceber claramente o canal principal e as paredes bastante íngremes do cânion. Mas os processos sedimentares não são os únicos responsáveis pela dinâmica geológica dos oceanos. O vulcanismo submarino ocorre principalmente em regiões tectonicamente ativas, como dorsais mesoceânicas, arcos vulcânicos e também pontos quentes. Associados a algumas dessas regiões temos os sistemas hidrotermais. A água do mar penetra através de fraturas na crosta oceânica, é aquecida em profundidade e reage com as rochas. Depois, essa água aquecida e enriquecida em elementos químicos retorna ao fundo oceânico. Quando os fluidos entram em contato com a água fria do oceano, ocorre precipitação de minerais, formando estruturas conhecidas como chaminés hidrotermais. Esses sistemas têm grande importância geológica, geoquímica e também biológica. Além de estudarmos esses processos, precisamos compreender os riscos que alguns fenômenos marinhos podem representar. Chamamos de georriscos marinhos os processos geológicos que podem provocar impactos no ambiente marinho, na região costeira ou em estruturas instaladas no oceano. Entre os principais exemplos estão os terremotos e tsunamis, os deslizamentos submarinos, o vulcanismo e a erosão costeira. Um terremoto submarino, por exemplo, dependendo da magnitude e do deslocamento do fundo oceânico, pode gerar um tsunami. Os deslizamentos submarinos também são importantes porque, além de movimentarem grandes volumes de sedimentos, podem danificar cabos submarinos, dutos e outras estruturas offshore. Por isso, conhecer a geologia do fundo oceânico também é uma questão de segurança e planejamento. Todo esse conhecimento possui diversas aplicações práticas. Uma das mais conhecidas é a exploração de petróleo e gás, principalmente nas margens continentais. Também existe interesse crescente nos recursos minerais marinhos, como nódulos polimetálicos, sulfetos polimetálicos e fosforitos. A geologia marinha também é importante para projetos de energia eólica offshore, instalação de cabos e dutos submarinos, obras de engenharia costeira, conservação ambiental e planejamento do espaço marinho. Portanto, não estamos falando apenas de uma ciência voltada à pesquisa básica. É uma área com aplicações econômicas, ambientais e estratégicas muito importantes. Para a elaboração desta aula foram utilizadas referências clássicas da geologia marinha e da sedimentologia, além de materiais e bases de instituições como o NOAA, o SGS e GEPCO. O mais importante desta introdução é perceber que o fundo oceânico é um ambiente extremamente dinâmico. Nele atuam conjuntamente processos tectônicos, sedimentares, vulcânicos, erosivos e deposicionais. A geologia marinha procura justamente integrar essas informações para compreender a origem, a evolução e a dinâmica dos oceanos e das margens continentais. Obrigado! E até a próxima!